Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui na terça-feira de carnaval, ia falar domingo de carnaval, tô meio atrapalhada, né? Nosso bloco divino está aqui para mais uma noite de estudos e aprendizados, né? Sejam todos bem-vindos, vamos fechar os olhos. Agradecemos ao Senhor por permitir nossa presença esta noite nesta casa. Auxilia-nos, Pai, apesar de toda a divergência energética desse feriado, que possamos ser abençoados com bons pensamentos, com uma energia renovadora de equilíbrio. Auxilia-nos para que mantenhamos o foco em coisas boas e possamos melhorar a cada dia. Mentores da casa, estejam presentes hoje, auxiliando a minha amiga Cris no conteúdo que ela irá passar, para que seja de fácil assimilação de todos nós. Assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Uma noite de chuva, né, para refrescar um pouquinho. Hoje o Evangelho, né, ele vai ser dividido em 3 partes, vamos dizer assim, tá? Então são 3 propostas, 3 pontos de vista, né, para nossa reflexão, né, sobre esse tema, sobre pacificar. Então, quando a gente olha hoje ao nosso redor, né, a gente vive a angústia de ainda estar dentro de uma pandemia, a ansiedade, né, que a gente tem em relação à crise econômica, a apreensão, né, que já começa a formar por causa dessas eleições presidenciais que vão ter no fim do ano, e a gente sabe que as pessoas acabam entrando num clima mais de agressividade, de violência, de intolerância, né? E, recentemente, a questão da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, quando a gente olha daqui desse panorama, a gente vê todo esse monte de coisa, né, que gera na gente uma apreensão, um medo, uma angústia, né, preocupações em geral. E aí a gente pensa como é complexo estar vivo, né, como é complexo estar vivo nessa época. Né? E diante de tantas coisas, né, que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, a gente começa a reagir. Então a gente expressa nossas opiniões, a gente manifesta os nossos pensamentos, a gente dentro dos pensamentos coloca uma série de sentimentos, e quando a gente percebe, a gente está se comportando dentro dessa sociedade, dentro dos grupos, levando exatamente todo esse turbilhão que existe dentro da gente. Então essas situações que nos rodeiam são convites para a nossa reflexão, né? Porque elas nos forçam a gente a olhar para dentro da gente. Então, como que a gente experiencia tudo isso? Né? Como a gente vivencia essas situações? Né? Como que a gente tem reagido diante da vida? E a proposta do Evangelho, então, é a gente conseguir parar um pouquinho e olhar para esse nosso mundo interno diante dessas coisas todas que nos rodeiam. Então, quando a gente olha para a pandemia, no geral, já há quase 2 anos, né, daqui a pouco tempo faremos 2 anos de pandemia, o que a gente enxerga? Como a gente se vê dentro desse contexto? Né? O quanto que de repente, como que a gente olha para aquelas pessoas que vivem os lutos, as perdas, como que a gente olha para aquelas pessoas que negligenciam ou que negam, né, que a pandemia existe, né? Ou seja, como que a gente, diante desse contexto, como que a gente se vê, como que a gente se observa, né? O que a gente enxerga na gente quando a gente observa a política de hoje ou as crises, né? Se a gente fosse tentar definir, se você fosse tentar traduzir o que você vê sobre essas coisas, qual seria a tradução que você daria para tudo isso? Então, qual que é a carga emocional que você tem colocado nas suas palavras quando você fala sobre essas coisas, né? E como que tudo isso que a gente vê tem influenciado o nosso comportamento. Então, quando a gente se olha dessa forma, né, a gente pode ter uma noção
de mais ou menos onde a gente está dentro desse mapa evolutivo, dessa jornada evolutiva. Porque a gente se enxergando de um lado de fora, né, quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, um momento de crise, a gente consegue perceber o quanto que a gente é pequeno, né? A gente consegue perceber que todas as verdades que a gente carrega são pontos de vista, né? São apenas pontos de vista numa determinada época. Então, fazer esse exercício de ver as situações de crise, né, como se dessemos um passo atrás, é uma ferramenta muito boa para a gente começar a se autoconhecer. Então, como que eu expresso a minha frustração, né? Como que eu expresso os meus sentimentos de contrariedade ou de sofrimento dentro dessas situações de vida? E por que olhar para isso é importante? Para a gente se conhecer de uma forma mais aprofundada, né? Para a gente perceber o nosso movimento interno diante da vida. Então, a gente pode selecionar uma vivência, por exemplo, né? Parar para observar o nosso próprio comportamento. Então imagina, né? Para todos aqui vão entender isso que eu vou falar. Imagina que você deu pause numa fita de vídeo, entende? Ou seja, todo mundo sabe o que isso significa, né? Ou seja, mas assim, imagina que a gente pega num dia ou na semana uma situação que percebe que a gente sentiu uma bagunça dentro da gente ou um mal-estar muito grande. Para, dá uma pausa e olha aquela situação, né? Então, primeiro observe atentamente todas as reações que você teve dentro dessa situação, né? Observe todos os sentimentos que vieram dentro daquela situação, as falas que você disse, ou a expressão que você teve, a forma que você se comportou, né? Olhe para todas essas razões, todas as verdades que naquele momento você bravamente estava defendendo. Isso é um exercício de reflexão, né? E aí começa então a observar essas verdades absolutas, né, que você carrega. E aí você se questiona, essas verdades absolutas que eu carrego, elas estão próximas, estão em harmonia com o que eu aprendo do Evangelho? É aí que a gente se enxerga onde a gente está, entende? Então, diante de todos os ensinamentos de Jesus, que a gente lê, relê, ouve, né, aquilo que eu penso de verdade, que eu carrego diante das crises, dos conflitos, se aproxima, se assemelha com aquilo que a gente aprende dentro do Evangelho? Então, fazendo esse exercício, a gente começa a ter um pouco mais dessa consciência. E aí tem um livro de Joana de Ângeles, que é um livrinho pequenininho de bolso, chamado Responsabilidade. Ele nos convida a pensar sobre o nosso critério de observação. Então, ela nos ensina que a gente pode examinar todos os problemas, todas as crises humanas, sobre uma outra perspectiva, desde que a gente desarme o coração. E o que é o desarmar o coração? É observar essas verdades que a gente carrega, né? Então, eu sair desse campo, dar um passo atrás dessas verdades para olhar para essas situações de crise como situações de aprendizado, de crescimento e de transformação. O nosso maior equívoco, como diz Joana de Ângeles, é acreditar piamente nas verdades que a gente carrega, sem ter a consciência de que todas as verdades são interpretações que a gente faz. E o problema é quem que está interpretando dentro de mim. Então, por exemplo, se eu fizer uma interpretação do mundo, do outro, da situação, de um problema, de um contexto, se eu fizer essa interpretação com uma lente do meu orgulho, que mundo é esse que eu estou enxergando? Se eu fizer uma interpretação, sei lá, com a minha sensação de abandono, negligência, ou um complexo de inferioridade ou de superioridade, que definições que eu vou ter de mundo? E como que eu posso dizer que essas definições são a realidade? Entende? Então a Joana, ela nos alerta de que os fatos, eles não ocorrem exatamente conforme eles se apresentam, né? Aí ela fala que existem ângulos no ser humano, né, que a gente não consegue penetrar, porque é tão profundo, tão dentro, tão enraizado do indivíduo, que a gente de fora está muito distante daqueles ângulos, daquelas questões internas, né? Aí ela diz, existem antecedentes daquela alma, daquele ser, que nós não conhecemos. E existem circunstâncias que também são totalmente desconhecidas por nós. E aí ela fala que isso é para todos os seres humanos, independente do plano onde ele se encontra.
Então todo mundo carrega dentro de si um universo que sempre vai ser desconhecido para os olhos do outro. Então quando eu enxergo as pessoas, eu estou enxergando uma casca à frente de um indivíduo, e lá dentro tem todo um universo que está totalmente distante da minha capacidade de percepção. E aí então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente não pode esquecer disso. E aí ela continua dizendo: fazer qualquer tipo de apreciação de uma situação do indivíduo, seja lá qual for, e de um contexto sem ter a ciência de todas as vertentes escondidas, é o grifo, né? Sempre será precipitada e sem fundamento, por mais bizarro que ao nosso olhar possa parecer. Então ela diz, lá dentro, uma série de coisas daquele ser fizeram ele agir daquela forma, fazem ele existir daquele jeito. E você aqui de fora olhar e definir, né, fatalmente será precipitado e sem fundamento. Né? E aí a mentora então nos pede, considere o que te chegue ao conhecimento utilizando calma e uma boa dose de bom senso. Porque as análises dos comportamentos alheios, realizada com qualquer tipo de azedume ou prevenção, levam a resultados tão injustos quanto infelizes. Aí ela diz, esse companheiro tombou, aquele se comprometeu, o outro se delinquiu, o outro ainda desistiu da luta. Então ela pede, não adicione a essas situações, que já são difíceis, mais desespero ou qualquer outra forma de julgamento, seja ela de qual forma for. Aí ela diz, né, ninguém falha por querer. Se assim ele sucede, a pessoa está ou com discernimento afetado, ou atravessando um processo sutil de alienação mental. Ou seja, são pessoas adoecidas. Então ela diz, o indivíduo arrogante, ele esconde lá dentro a íntima fragilidade naquele porte altaneiro e temerário. Então quando a gente observa uma pessoa desse jeito, lá dentro, lá no íntimo, de acordo com a mentora, há uma enorme fragilidade, né? Aí ela diz, o homem prepotente, ele sofre de um complexo de inferioridade. Quem acusa o próximo, insistentes gestos, né, de falsa justiça, é vítima de uma inveja corrosiva, e aquele que só busca posições de relevo, no fim, vive fugindo de si mesmo. Então ela diz, sempre tem este outro lado que a gente deve considerar. Então quase sempre as pessoas, elas refletem o oposto do que elas são em realidade. Então ela pede, dulcifica os teus critérios de observação, né, para enxergar o outro como um espírito que também está fazendo melhor para poder crescer, evoluir, se desenvolver como todos nós. Né? E aí ela fala, né, sobre esses infelizes disfarçados, portadores de sorriso nos lábios e amarguras no coração. Então olhar para esse mundo com uma visão dessa, de Joana de Ângeles, já faria toda a diferença. Daí que a gente consegue compreender a fala de Emmanuel, né, que nos pede para que a gente tenha um olhar de condenação ao crime. A gente condena o crime, né? A gente condena a atitude violenta, de corrupção, condena aquilo, mas nunca condene o indivíduo que cometeu aquela situação. E aí esse condenar não quer dizer que a gente não deva punir pelas leis terrestres. Deve, claro que deve. Mas é aquela sensação de olhar para a pessoa e falar, esse ser humano ele não presta, ele é um miserável, deveria morrer, deveria sumir. Ou seja, todo aquele ódio que a gente coloca pelas nossas emoções em cima do indivíduo que cometeu a situação. Então o que ela pede é exatamente isso, dulcifica esse critério de avaliação, de condenação, de leitura, porque isso é um julgamento. E aí a gente estava lembrando aqui, né, da fala da música, né, Data Marcada, do Plínio Oliveira, que ele canta, né, quem deseja paz investe no amor, desarmando o mundo em seu mundo interior. E essa frase eu acho ela extremamente reflexiva, né, porque essa é a dulcificação, né, a pacificação interna que a gente desenvolve na gente, que é da nossa responsabilidade. Então a gente deve ter um pensamento crítico sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as situações, mas a gente precisa analisar os conteúdos internos, que são mal resolvidos, mal conhecidos e que se somam, né, à realidade que eu interpreto de vida. Né?
Então, não contaminar, né? Não amplificar o mal com os nossos recursos internos, porque esses recursos internos, os meus, me fazem parte e são da minha responsabilidade, né? Então, todo indivíduo que cai, um dia ele vai se reerguer. Todo indivíduo que se perde, né, um dia ele vai retornar ao caminho reto, da retação. Então, todo indivíduo que se apega ao mal, um dia ele vai se cansar. Porque, naturalmente, todo indivíduo, por ser filho de Deus, né, ele vai ter como determinação divina, né, e aí a gente não pode fazer muita coisa, o evoluir, né, porque a gente é imortal e a nossa proposta é sempre o crescimento. Então, a gente não pode esquecer do livro dos Espíritos que nada regride, tudo sempre evolui. Ele pode até ficar estagnado por um tempo, mas ele vai evoluir, né? E o tempo vai passar e a gente vai continuar o nosso processo de crescimento. Então, não há pressa. E o nosso destino, quer queira ou não, é a gente ser luz, a gente e todos, né? Aí tem outro livro de Emmanuel e André Luiz, que se chama Estude e Viva, né? Que ele nos mostra o ponto exato, aonde a gente deve estar atento, né, em nós mesmos, né? Eles dizem o seguinte, que a pessoa, ela chega assim, o indivíduo, né, ele percebe a grandeza da vida, aí ele acorda para ser responsável. Aí ele se coloca na obrigação de ser responsável, de fazer o que é tudo certo, o que ele considera como algo valoroso. E ele começa a prestigiar a disciplina, adquirindo mais ampla noção no dever. Aí ele fala, então a gente vai aprimorando, desenvolvendo uma série de princípios e valores dentro da gente, e isso vai trazendo coerência para a gente, né? E aí a gente começa então a tomar consciência do que é coerente, por exemplo, em justiça, em honestidade, em bondade, em respeito, né, e todas as outras grandes virtudes. E aí a gente começa então a sentir esses valores em nós. E usamos esses valores que a gente começou a ter consciência dentro da gente como lentes para enxergar o mundo. E essas lentes é a interpretação, né? E aí Emmanuel e André Luiz, eles continuam dizendo, aí aqui eu peguei ao pé da letra o que eles escreveram, tá? Escreveram assim: por vezes leva mais longe, o indivíduo, né, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservar e defender os valores e as virtudes, iniciando as primeiras formações de irascibilidade, ou seja, irritabilidade, através da superestimação ao próprio valor. Instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente melindres e mágoas, diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. Ou seja, a gente começa a desenvolver, a tomar consciência dos valores, das virtudes, isso faz um sentido, um significado para a gente começa a observar o mundo sobre essa ótica, sobre essa lente, e começa a querer exigir que o outro seja assim também. Então é daí que começam as falas do tipo, eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa foi ingrata, eu me ofereci, eu dei o meu melhor, eu ajudei e o outro pisou na bola, o outro não considerou, o outro enganou, o outro... E a gente começa a apontar as falhas do mundo como se todas essas outras pessoas já tivessem na mesma condição de conceito sobre justiça, amizade, fraternidade, respeito. E é aí que a gente começa a entrar no processo da irritabilidade, né? E a irritabilidade é a primeira portinha para a gente começar a criar os pré-conceitos, as definições sobre o comportamento do outro, entende? E é aí que começa todos os grandes problemas de comunicação e de relacionamento. Então, para esses grandes professores, né, Emmanuel e André Luiz, o nosso comportamento reativo, né, que vai sempre envolver os pensamentos e os sentimentos, eles falam, é como se fosse uma espécie de enfermidade da retidão. Isso se a retidão pudesse adoecer. Eles colocaram exatamente essa frase lá. Então, como a gente já está se aproximando do conceito do que é ser, agir de uma forma reta, né, ter essa retidão, a gente começa meio que a adoecer esse conceito ao exigir que o mundo, os outros, as pessoas, sigam o mesmo critério de retidão que a gente está começando a aprender. Então, novamente, o nosso mundo interno, ele depende exclusivamente da gente. E a nossa existência, ela sempre vai influenciar outras pessoas. Então, o convite é para que a gente observe como estamos vivendo dentro desse tempo de pandemia, de crise, de eleição, de política, de guerra, de catástrofes, com essas coisas dentro da gente. O quanto que essas coisas mal resolvidas, né, do nosso mundo interno influenciam
essa forma de existir, né? A gente está se aproximando dos ensinamentos do Cristo? Essa é a grande questão. E aí então, lembrando, né, do Evangelho, né, o que nos ensina o Mestre, né? Aí está lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Uma frase tão difícil, né, que a gente tem tanta dificuldade em entender. Aí tem um livro chamado Sermão da Montanha, que é do Rodolfo Caligares, que ele relembra que milagres eles não acontecem, né? E sem dúvida é lenta, muito lenta a evolução. Mas tempos virão, entretanto, em que as relações humanas vão ser outras. Então ele diz, sob o império do amor universal pregado pelo Cristo, cada qual verá em seu semelhante um irmão cujos direitos lhe cumpre respeitos, né? E não ver um adversário contra o qual se deva lutar. O egoísmo virá ceder ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades. E porque ninguém cuidará de elevar-se sobre os outros, mas sim de superar-se a si mesmo em saber e em moralidade. Então, superar a si, buscar o saber. Como Jesus dizia, busque a verdade e ela te libertará. Então, desenvolver essas virtudes dentro de si. Desarmar o coração, né, para a gente olhar para a realidade, identificando que todos os males que existem fazem parte de um processo de burilamento das almas. Então tudo segue a um propósito, e é curioso estar falando exatamente disso no domingo, né? Que tudo segue a um propósito, e confiar nessas leis divinas, né? Confiar na misericórdia de Deus é o início desse processo de pacificar. Quando a gente olha todas essas catástrofes que acontecem, é como se a gente achasse que tudo isso está acontecendo porque o ser humano tem mais força, como se ele determinasse as coisas, né? E na verdade não é assim. Quando a gente olha sobre essa perspectiva de que o humano, ele tem o controle de todas as coisas, o controle absoluto, é como se a gente desconsiderasse, né, e desse margem para o medo e para a ansiedade dentro da gente, por desconsiderar que existem regras, existem leis, existem todo um planejamento de evolução e de crescimento. Hoje mesmo a gente estava ouvindo a Jovem Pan, né, e estava falando sobre a questão da guerra, da Ucrânia e tudo mais, e aí o repórter falou, né, que ele percebeu, ele é um correspondente, ele está naquela região, ele disse, né, que existem mais de 600 mil ucranianos que já estão fugindo do país e tudo mais. E aí ele fala, todos os países vizinhos estão recebendo esses refugiados. E outros países da Europa também. Já começaram a se mobilizar, mandando alimento, dinheiro, uma série de coisas, para oferecer apoio, proteção àqueles que estão fugindo. Ou seja, uma situação de guerra está forçando o desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade, da bondade, do apoio, da proteção. Então, as coisas elas não acontecem à toa, porque a gente precisa desenvolver essas virtudes no coração. E o desenvolver não é só pensar, é agir, entende? Então, para finalizar, né, vamos recordar duas passagens do Evangelho, né? A primeira, na noite em que precedeu a prisão de Jesus lá na ceia, Jesus ele estava conversando com todos os discípulos, dizendo que um deles iria traí-lo, né? E aí todos os discípulos estavam meio alvoroçados, querendo perguntar para o mestre, sou eu, vai ser eu? Ou seja, aquela preocupação de que nenhum deles queria trair o Cristo, né? E aí então, todos eles estavam assustados, e aí chega Simão Pedro, olha para Jesus, né? E com bastante força, ele diz, né? Eu irei contigo até onde fores, né? Até a morte, eu vou estar contigo, eu não vou te trair. Aí então Jesus responde a Pedro, né? E fala, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te deitar, como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás por 3 vezes. E aí ele fica horrorizado, e a gente sabe que aconteceu exatamente isso, né? Passado um tempo, Jesus já havia padecido, né, no Calvário, porém ele já tinha se apresentado para Maria Madalena, na estrada de Emaús e tudo mais, né, até para Tomé. E aí certo dia os discípulos e outros, né, estavam voltando da pesca do Mar da Galileia e eles já avistaram Jesus, né, à espera deles. Então eles correram felizes de novo por ver mais uma vez o Mestre, né? E durante as conversas, então vamos imaginar, né, que existiam muitas pessoas ali e Jesus estava conversando com todos eles. Aí ele parava, olhava para Simão Pedro, né, e perguntava, Pedro, tu me amas? Aí, de pronto, Simão Pedro falou, sim, amo, claro, né, óbvio, né, ou seja, que pergunta, né?
Aí Jesus então olha para ele e fala: apacenta minhas ovelhas. E volta a conversar, e continua conversando, né? Depois de um tempo ele olha de novo para Pedro e fala: Pedro, amas-me mais do que a estes? Aí Simão fala, já estranhando de novo a pergunta, ele fala: sim, Senhor, o Senhor sabe, sabes tu o quanto eu te amo. Aí Jesus de novo fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E continua conversando, né? Aí depois ele volta lá no finalzinho da conversa, ele volta para Simão Pedro e diz a frase completa: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? Aí nisso Simão Pedro começa a chorar, porque ele fica angustiado, porque a gente tem que imaginar, imagina a culpa que Simão Pedro carregava dentro dele, porque ele sabia que ele tinha negado Cristo, entende? Ou seja, ele estava naquele processo, aí de repente Jesus fica perguntando para ele: você me ama? Você me ama? O que a gente ia pensar? Né? Ou seja, Jesus está magoado comigo, Jesus está achando que eu pisei na bola com ele. A gente teria algum comportamento humano e a gente imagina que Simão Pedro, sendo humano, deve ter ficado bem mexido, né? E aí ele fala, né, para Jesus, ele diz: Senhor, tu sabes tudo e sabes o quanto eu te amo. Aí Jesus responde de novo para ele: apacenta minhas ovelhas. Quando a gente pega esses dois pontos, né, a fala de Jesus, ela não é uma pergunta, né? Ele não pede para ele: você pode apacentar, por favor, as minhas ovelhas? Não, ele fala: apacenta, vá lá e faça, né? É um direcionamento, é uma determinação. Então, apesar da negativa de Simão Pedro lá atrás, ele sabia de todo o potencial que existia dentro de Simão Pedro. Ele sabia que a culpa poderia acabar sendo um obstáculo para o desenvolvimento de Simão Pedro, que teve um papel fundamental no desenvolvimento e na ação do Evangelho, né? Então Jesus sabia do que Pedro era capaz de fazer. Por 3 vezes Pedro negou Jesus, e depois Jesus o forçou a dizer, a reafirmar o amor dele por Jesus por 3 vezes, para poder ter um equilíbrio, entende? Para que Simão Pedro se libertasse. Não é que Jesus precisava de autoafirmação do amor de Simão Pedro, né? Mas o Pedro precisava desse movimento, né? Então, e aí cabe uma pequena e importante consideração, né? Jesus, ele escolheu, de todas as pessoas, ele escolheu 12 discípulos, né? Aparentemente ele escolheu os 12 melhores, né? E aí então, quando ele foi preso, um tinha traído, um negou e os outros fugiram, e esses eram os melhores que estavam lá, ou seja, todos tiveram uma condição humana, entende? E Jesus voltou para todos, percebe? Quando os discípulos, eles perceberam a dimensão e a grandeza da proposta do Evangelho, naturalmente todos voltaram e se dedicaram e deram a vida pelo Evangelho, né? Matias entrou no lugar de Judas, que já havia se suicidado, né? E todos se comprometeram na divulgação da Boa Nova, né? Então todos foram viajar, exceto João, né, que ficou porque ele se comprometeu a cuidar de Maria, né, e resolveu ficar, né? Então a gente não pode esquecer, né, de uma outra fala de Jesus, quando ele disse para os discípulos, né, ele falou: eu já os conhecia um a um, porque antes que o mundo o fosse, eu já era. Então Jesus sabia quem ele tinha escolhido, ele sabia que todos eram humanos, ele sabia que eles iam falhar, que eles iam tropeçar, que eles iam errar, mas mesmo assim ele confiou, entende? Mesmo assim ele buscou, mesmo assim ele trouxe para perto de si, né, essas pessoas. Por quê? Porque ele conhece o potencial de cada um e ele sabe do nosso potencial, né? Ele sabe da nossa capacidade, porque a gente tem muita capacidade pela criação que a gente teve, entende? Somos filhos de Deus, né? Então a gente pode negar em várias situações, cada vez que a gente se rebela, se revolta, fica indignado, que injustiça, que absurdo, né? E a gente entra em toda essa falação da nossa pequenez humana, né? Jesus, ele continua lá fazendo o convite: apacenta as minhas ovelhas, né? E a gente não pode se esquecer desse fator, né? Ele não nos culpa pelas nossas contradições, como ele não culpou os discípulos, os apóstolos, pelas contradições humanas, né? Porém, o nosso principal foco não deve ser no ter o amor ao mestre, porque isso a gente já tem. Todo mundo que está aqui ama naturalmente Jesus, né? O nosso foco deve ser o não se esquecer da forma que ele nos olha, da forma que ele nos vê, para que a gente também não se perca dentro desse mundo confuso que a gente carrega dentro da gente e não
pare a nossa oportunidade de trabalhar e de servir e de ser útil, de apacentar as ovelhas, né? Então, aqueles que nós não gostamos também possuem esse potencial divino, né? Então, eu sempre brinco, eu falo, Lula um dia vai ser um anjo, entende? Ou seja, está longe, mas ele vai ser um dia. E todo o potencial vai ser desperto dentro dele, dentro da gente, dentro de todos, né? É uma questão de tempo, só que a gente é imortal e a questão do tempo é longo, entende? Então a proposta para a nossa reflexão é de estarmos conscientes no nosso dia a dia de como a gente existe dentro da vida, de como a gente atua dentro desse palco, principalmente nesses dias de tempestade, né? Então que a gente consiga se portar como Paulo de Tarso, que quando estava lá a caminho de Damasco, né, quando Jesus o chama, ele para tudo. Ele não questiona, ele não barganha, ele não tenta justificar com Jesus, eu estou indo lá, sabe o que é, eu fiz isso. Porque... Não, ele para tudo e questiona, o que queres tu que eu faça? Essa é a pergunta. Ou seja, como que eu posso te servir? Ele abre mão, por isso que Paulo é um apóstolo tão importante, né? Porque ele é um exemplo de um ser humano como nós, né? Mas assim, o exemplo do ser humano que quando ele sentiu esse chamado, quando ele viu o mestre, né? Ele abriu mão de tudo que ele acreditava. Todas as verdades absolutas, todas as certezas que o guiavam, toda aquela coisa que para ele tinha um enorme valor, ele abriu mão de tudo para perguntar a Jesus o que Jesus queria que ele fizesse, porque ele iria fazer, né? E aí então a fala de Jesus continua ecoando até hoje, né? O que te importa a ti o outro? Segue-me tu. Que o convite dele é esse. Então, o que importa? O que falam, o que dizem, o que fazem. Ou seja, não é isso o critério. O critério é siga ao Cristo. Como a gente segue o Cristo? Tentando viver o Evangelho. Tentando trazer o Evangelho para dentro da gente, né? Para pacificar essas ovelhas internas de conflitos, problemas, situações que estão mal resolvidas, para que o nosso comportamento expresse esse Evangelho também. E às vezes eu converso com algumas pessoas que elas me perguntam, né? Eu não sei qual que é a minha missão no mundo, por que eu estou aqui, né? Ou seja, para se evangelizar. A resposta é simples, é só isso, ponto. Se evangeliza, ponto, né? Nada além disso, né? Se transforme, ponto. Nada além disso, né? Então, quanto mais a gente se conhece, né? Mais a gente se entrega. Então, quanto mais valores e princípios a gente desperta em nós, mais o Pai vai viver dentro de nós. Se o dia que a gente chegar na posição de viver verdadeiramente todos os valores, todos os princípios ético-morais, a gente já não vai ser mais uma individualidade. Então, imagine o que vai ser viver, ser, existir e sentir a fraternidade, a justiça, a bondade, a honestidade, entende? Ou seja, na hora que a gente existir assim, o eu, o indivíduo, a consciência de eu sou um ser humano, vou defender o que me faz sentido, já deixou de existir, já se perdeu no meio do caminho. E esse é o nosso futuro, né? Então, tudo vai começar com questionamento. Onde a gente está? Né? Então, quando a gente se observa dentro das crises, das situações difíceis, onde que a gente está? Né? Então, essa é a proposta para o encontro de hoje, né? Então que a gente, todos nós, tenhamos aí os bons momentos de reflexão interna, né? Que Santo Agostinho já dizia também para fazer isso, né? Mas, enfim, gente, vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos, se acomodando à cadeira e conectando os nossos pensamentos ao nosso mentor, esse anjo amigo, que sempre nos intui, nos protege, nos orienta por amor, por vontade própria. Que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber essas informações, essas orientações. Que a gente sinta a proteção divina, que a gente sinta essa grandeza de que é Jesus, percorrendo os nossos pensamentos, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. E com essa sensação de amparo, de segurança, de proteção, a gente agradece a Deus por essa existência, agradecemos a Deus por essa vida, por esse planeta e por todos que habitam aqui.
que a gente possa começar a sentir essa fraternidade, essa irmandade, e que possamos direcionar sempre os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos de otimismo, de paz, de esperança, de fé, a todos aqueles corações que sofrem, independente de onde eles estejam, que eles possam sentir também a Tua proteção, Deus, o Teu amparo, para que a gente possa evoluir, caminhar em conjunto, como uma grande família. Esteja sempre conosco, todos os dias, todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus.